Dia, meus amores. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que a gente já iniciou na aula passada, né? Eu pedi para vocês realizarem uma atividade que eu passei lá no WhatsApp. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto, né? Que não deu para explicar porque eu tive alguns problemas técnicos referente ao vídeo, né? Então a gente vai falar sobre as transformações no planeta Terra, que é a continuação, que vocês podem estar abrindo na página 70 do livro, tá? Todos com os livros abertos aí. Olha aí. A gente vai falar hoje sobre os movimentos das placas tectônicas. Alguém já ouviu falar sobre os movimentos das placas tectônicas? O que é uma placa tectônica? Olha aí. O movimento das placas tectônicas, ele surgiu através do quê? Através de uma pessoa, né? De um alemão, no caso, do Alfred, que formulou em 1915 a teoria da deriva dos continentes ou a deriva continental. Então, através dessa teoria que veio o conhecimento, né, do movimento das placas tectônicas, né? Então ele era um meteorologista, né, um geólogo que apresentou essa teoria. Olha aí, mas vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês que eu vou começar aqui, ó. A possibilidade de as costas dos continentes se encaixarem como peças de um quebra-cabeça instigou pesquisadores. Por que instigou pesquisadores? Porque antigamente, né, vários pesquisadores diziam que os continentes eles se encaixavam como um quebra-cabeça, né? Eles tinham formas de quebra-cabeça. Então isso instigou muitos pesquisadores e instigou, né, entre muitas ideias, instigou o meteorologista alemão Alfred Wegener, que formulou em 1915 a teoria da deriva dos continentes ou a deriva continental. Tá. E o que essa teoria ela vem dizer, professora? Então, essa teoria, segundo essa teoria, né, ela dizia que todos os continentes estiveram reunidos na massa de terra chamada Pangeia. Então, ele dizia que os continentes, aqueles blocos, né, que os continentes é como fosse aqueles blocos de terra. Aqueles blocos de terra que eles estavam reunidos em uma massa de terra chamada o quê? Pangeia. Porque antes da Terra ser chamada Terra, era chamada o quê? De Pangeia, tá? Isso aqui é importante eu frisar para vocês, gente, tá? Chamada de Pangeia, tá? Então, a deriva continental, ou a teoria da deriva dos continentes, admitia que os continentes, eles deslizavam sobre as rochas, tá? Que formavam no fundo do oceânico. Então, essa afirmação, ainda que descartada mais tarde por cálculos e observações realizados pelos cientistas, originou a teoria das placas, que dizia que a litosfera está dividida, né? Está dividida em grandes placas que flutuam sobre a camada inferior. Que camada é essa? A atmosfera, tá? Olha aí, novamente vou frisar para vocês que a teoria das placas tectônicas diz que a litosfera, tá? O que é a litosfera, professora? Para quem não lembra, tá? A litosfera é a camada mais sólida da Terra. Ela é constituída por rochas e solos. Então, essa camada que é constituída por rochas e solos, ela está dividida em grandes placas. E o que seriam essas placas, professores? Blocos rochosos, tá? E esses blocos grandes de rochas, eles flutuam sobre a camada inferior. E essa camada inferior é chamada o quê? De atmosfera, tá? Então, o que a gente falou agora? Nesse momento, a partir dessa teoria que veio o que? O movimento das placas tectônicas, tá? Então, olha, essa teoria, o movimento essa teoria, tá, gente? Ela foi muito importante. E, novamente, vou frisar para vocês o que seriam as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que ficam na parte litosférica da Terra. Aí vocês podem perguntar, quantas placas tectônicas nós temos, professor? Temos 14 placas tectônicas, tá? Então, essas placas se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo o quê? Se aproximar ou se afastar.
É por isso que quando tem países que ficam, né, que são localizados nessas placas tectônicas ou próxima dessas placas tectônicas, ocorre aqueles movimentos de tremores na Terra, tá? Bora passar aqui. Olha aí. Então, que mais ou menos acontece isso debaixo o quê? Debaixo da Terra. É igual, professora, é isso que acontece debaixo da Terra? É, gente, mais ou menos é isso que acontece, tá? Aqui a gente tem a crosta oceânica, tá? Aqui tem a zona de temperatura. Esse aqui a gente tem um manto, aqui a gente tem um material ascendente que fica aqui nessa região. Então, todo esse processo aqui vai ocorrer o quê? Um certo tremor, tá? Um certo tremor que vai o quê? Que vai fazer com que tenha vulcão, que vai fazer com que tenha o quê? Ondas, tá? Que vai fazer com que tenha terremotos, tá? Olha aí a gente tem aqui nesse mapinha aqui para vocês, a gente tem as placas, as principais placas tectônicas, gente. A gente tem a placa norte-americana, a gente tem a placa euroasiática, a gente tem a placa africana, a placa sul-americana, a placa násica, a placa do Pacífico, a placa indo-australiana, a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa antártica, tá? Olha aqui, agora vocês podem se perguntar, professora, o Brasil, ele fica próximo de uma placa, tá? O Brasil, ele tá bem aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, gente. Tá? Só vou trocar para vocês aqui, tá? E como ele tá na América do Sul, então o Brasil, ele tá bem aqui, ó. Nessa placazinha aqui. Ele não tá nem na borda e nem próxima a ela, tá? É por isso que a gente não sente esses tremores para esses países que ficam aqui entre uma placa e outra, tá? Então, é muito importante isso. Olha aí, as principais placas tectônicas. Nas bordas das placas litosféricas ou tectônicas, tá? Em algumas fraturas existentes nelas, pode acontecer de um material do interior da Terra, tá? Porque no interior da Terra tem um determinado material, tá? Chegar à superfície. Então, esse material composto de rochas fundida de gases é chamado de magma. Lembra que, né, que devido ao processo todo que ocorre nessa camada litosférica, né, um determinado material ele vai aparecer, ele vai surgir, tá? Então, novamente, vou frisar aqui para vocês, olha, na borda nas placas litosféricas ou tectônicas, em algumas fraturas pode acontecer de um material do interior da Terra chegar à superfície. Porque o que acontece? Com o movimento, essas placas elas acabam se afastando ou se aproximando, e esse movimento pode fazer com que esse material que fica nessa placa, né, que fica nas bordas, né, que fica no interior da Terra, que é chamado de magma, ele pode o quê? Ir para a superfície terrestre, né? Então, o movimento das placas tectônicas podem formar o quê? Cadeias de montanha, quebras, falhas ou deformações, originando o quê? Dobramentos. Agora a gente vai ver aí como é que acontece esse processo. Essas cadeias de montanha, essas quebras, essas falhas e as deformações, tá, gente? Olha aí. O que seriam as falhas, gente? As falhas é um dos movimentos, tá? É uma das causas do movimento das placas tectônicas. A gente tem a falha reta, como vocês podem estar vendo aqui, tá? Olha, a falha reta. Temos a falha normal, que é esse movimento aqui, meio que diagonal. A gente tem também a falha inversa, tá? A falha inversa aqui também é como se fosse um movimento também diagonal, muito parecido com a falha normal. E a gente tem a falha o quê? Transformante, que é esse movimentozinho aqui, tá?
É isso que seriam as falhas, tá? Que é uma das causas do movimento das placas tectônicas. E aqui a gente tem os dobramentos, gente. O que seriam os dobramentos? Os dobramentos são essas pequenas montanhazinhas. Não seriam montanhas, tá? Mas seriam o que? Essas curvaturas que acontecem, tá? Quando ocorre os movimentos das placas tectônicas. Olha o movimento da placa tectônica. É uma subindo e a outra o quê? Descendo. Esse processo de subir e descer vai ocorrer o quê? Vai ocorrer, tá? Esses dobramentos aqui na superfície, tá? Eu acredito que deu para compreender. A gente tem falhamento e a gente tem dobramento. Os dois, o que? São diferentes, né? Olha aí, gente. Olha aí. O dobramento, como eu falei para vocês, que é essa curvaturazinha, pelo processo que ocorre aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, gente, é que eu falo que é a camada litosférica, tá? É nessa camada que aí as placas tectônicas, elas estão localizadas. Então, através desse movimento aqui, ocorre o quê? Um dobramento. Ou também pode acontecer o quê? Um falhamento. O falhamento é isso, olha, como eu falei para vocês, né? Tem alguns lugares que a terra ela fica mais alta e a outra parte fica mais baixa. E aqui também, novamente, sobre deslizamento. Tem os movimentos das placas tectônicas, tá? Tem o movimento por colisão, o movimento por subducção e o deslizamento das placas tectônicas, tá? Olha aí. Por esse processo, né, de movimentação das placas, desses blocos rochosos, né, ocorridos na litosfera, podem originar o quê? Podem originar a ação de outros agentes internos. Que agentes são esses? Os terremotos, que são chamados de abalos sísmicos, e o vulcanismo, tá? Tanto os terremotos quanto o vulcanismo, eles modificam o quê? Eles modificam o relevo. E o que é o relevo? É a superfície terrestre, tá? A causa de um terremoto geralmente está associada ao deslocamento das placas litosféricas ou que chamamos de placas tectônicas, tá? Então, com o terremoto, ele acaba, como ele treme, né? Ele tem aquela pulsação muito forte, a gente chama isso de quê? De ondas sísmicas, tá? Essas ondas sísmicas, elas se propagam pelo subsolo a partir do foco ou do epicentro, tá? O que se sem placa tectônica. Ponto central, onde o terremoto se origina. Então, o epicentro é a projeção do foco na superfície terrestre. Então, ele vem, né? Vem um tremor desde lá de baixo, desde o subsolo. Então, quando ele chega na superfície terrestre, ocorre o que a gente chama de epicentro, tá? Então, centenas de terremotos ocorrem diariamente na superfície terrestre. Porém, não os sentimos porque eles são poucos intensos. Outras vezes, no entanto, eles podem ser de tal intensidade que provocam grandes catástrofes, né? Ah, professora, nesse momento pode estar acontecendo um determinado tremor? Pode. A gente está sentindo? Não, porque nem todos os tremores chegam ao epicentro, ou seja, na superfície terrestre, tá? Então, lembrando, tá? Através dos movimentos das placas tectônicas, a gente pode ter os terremotos e o vulcanismo, tá? Todos esses dois, eles vão modificar o relevo, eles vão modificar o que? A superfície terrestre, tá? Então, lembrando, quando eu falo de terremoto, eu falo o quê? De ondas sísmicas. E o que seriam essas ondas sísmicas? Seriam os tremores que se originam lá no subsolo, tá? Olha aí. Já os vulcões, eles são aberturas na crosta terrestre que expirem o magma, ou seja, que o magma ele sai, né?
A maior parte dos vulcões localiza-se nos limites das placas litosféricas ou tectônicas. Em torno do Oceano Pacífico, por exemplo, existe uma faixa enorme de estabilidade tectônica, o Círculo de Fogo, onde se localiza uma grande quantidade de vulcões, onde chega à superfície, após gases e passa a ser chamado de lava. Vocês já viram, né? Acredito que vários filmes onde acontecem as erupções a partir do momento que ocorre, né, o deslocamento das placas tectônicas, aquele material que está lá no subsolo, ele acaba o quê? Expelindo, saindo. Ele saindo por onde? Por uma abertura da crosta terrestre. E aonde está essa abertura na crosta terrestre? Tá? Nos vulcões, tá? Então é só pelos vulcões que o magma ele vai ser expelido. E quando ele sai, ele não é mais chamado de magma, ele é chamado de lava, tá ok? E aqui a gente tem um certo mapa, né, das zonas sísmicas onde acontecem os terremotos e também os pontinhos amarelos onde estão os vulcões, tá? E a gente tem uma atividade, gente, que não foi realizada na aula passada, mas que eu quero trabalhar com vocês, que é na página 81, tá? Vocês vão verificar na página 81, bora lá abrir o livro. Quem não tá com o livro aberto ainda, tá? Vocês vão abrir na página 81, é a questão 1, que diz assim, ó. O vulcão Santa Helena está localizado no noroeste da costa oeste dos Estados Unidos. Aí você volte à página 71, você vai lá na página 71, é onde está esse mapazinho aqui, tá? Esse mapa que tá aí que eu coloquei para vocês. Vocês vão lá na página 71, tá? Aí diz assim: observe novamente o mapa das placas tectônicas e identifique se o litoral norte-americano oriental está no centro ou nas bordas das placas tectônicas. Olha aí, gente, isso é muito importante para vocês, tá? Verificarem isso aqui. Só vou mostrar para vocês aonde seria o que ele está perguntando aí, tá? Olha aí. Você vai identificar se o litoral norte-americano oriental está no centro ou nas bordas das placas tectônicas, tá? Lembrando que o vulcão de Santa Helena está localizado no noroeste da costa oeste dos Estados Unidos. Onde é que está o noroeste? O noroeste está bem aqui, tá? Aí você vai identificar se o litoral norte-americano oriental está no centro ou nas bordas das placas tectônicas. Aí você vai ver que os Estados Unidos ele está em cima o quê? De uma placa, tá? E que placa é essa? Você vai me colocar o nome lá, tá ok? E na segunda questão, você vai dizer assim: relacione a presença do vulcão de Santa Helena, tá? Com as placas tectônicas. Elabore um texto em seu caderno comentando sobre as mudanças na superfície terrestre provocadas pelo vulcão de Santa Helena. Aí você vai ver na página 80, tá? As imagens do vulcão de Santa Helena. Então, em cada uma dessas imagens, temos algum texto falando sobre o vulcão. Esses pequenos textos estão te dando informação sobre essas mudanças na superfície terrestre, tá? Aí você vai colocar um pequeno texto com suas palavras, o que você entendeu, olhando as figuras, olhando as imagens e também esses pequenos textos que estão ao lado dessas imagens, tá? Então, qualquer dúvida, a tia tá por aqui, vocês podem me chamar, tá?